Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos da Galileia para Jerusalém, que é do capítulo 9 até o 19, quase no finzinho do 9 até quase o finzinho do 19. E é o caminho que Jesus faz até Jerusalém, ou seja, depois do seu ministério. Então agora nós vamos ver mais firmemente os seus ensinos e as suas ações milagrosas. Começa então com lições para o discipulado. Ele estava indo de Samaria, aqui, amado, de Samaria, deste local aqui, até Jerusalém. Acho que até vou colocar numa outra corzinha que fica melhor. Ele ia então de Samaria em direção a Jerusalém, ou seja, ele ia passar por Samaria. Então, ele manda os seus discípulos, alguns deles, que fossem à frente para arrumar um lugar para ele ficar. E esses mensageiros foram na frente, não conseguiram absolutamente nada. Por que não conseguiram nada? Porque os judeus e os samaritanos tinham um conflito, tinham uma divergência entre eles. Esse conflito começa muito lá atrás, mais especificamente, ele fica mais forte quando da época de Esdras e Neemias. O amado deve se lembrar disso, nós temos vídeo a respeito de Esdras e de Neemias, então dá uma olhadinha lá, nós falamos mais detidamente sobre isso. Eles, então, como eles tinham esse problema com os judeus, quando os judeus passam para ir adorar em Jerusalém, eles não ajudam e eles não dão qualquer tipo de hospedagem, etc. Em verdade, Tiago e João, quando viram isso, eles chegaram para Jesus e queriam então mandar fogo para a destruição de Samaria. Jesus os repreende e diz: olha, o meu ministério não é um ministério de destruição, é um ministério de salvação. Por isso que eles ficaram conhecidos então como os filhos do trovão, por esta questão toda. No caminho, aí começa a receber, Jesus começa a receber algumas pessoas e ele intervém, então ele conversa com algumas pessoas. Alguém anuncia que quer seguir a Jesus, mas Jesus começa a apresentar as exigências que o reino faz. Então você tem que deixar tudo e tem que me seguir. Não, mas eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Não dá. O ministério, o caminho de Jesus é um caminho de sacrifícios, é um caminho de entregas. Naquela época, por exemplo, um deles queria somente depois da morte do pai. Naquela época havia um dever de sepultamento, os filhos tinham o dever de sepultar o pai, e esse sepultamento, ele era superior a qualquer outro dever que existia. O serviço do templo, festa, circuncisão, estudo da lei, ou seja, tudo isso tinha que parar para o caso. E aí Jesus ensina que as exigências do reino se iniciava ali e eram muito mais urgentes do que estas todas. Outro queria se despedir, outro queria fazer uma coisa, outro. Jesus diz o seguinte: olha, para o reino não há lugar para aqueles que ficam olhando para trás. Quando eles são chamados, eles devem seguir e eles devem fazer a sua missão.
o seu ministério. Então não há tempo, amados. O que Jesus está dizendo aqui para nós também? Não há tempo para perder. Não há tempo para deixar as coisas de lado, né? Para tratar disso, daquilo. Não há tempo. A missão do Senhor é uma missão muito urgente. Em seguida, então, o Senhor, ele seleciona 70 missionários. Então vejam, nós já vimos que existia a missão dos 12. Então os 12 foram primeiro. Depois Jesus prepara mais 70. Por que 70? É uma conta que as pessoas que estudam a Bíblia não têm muita certeza. Existia uma tradição de que haviam 70 nações, eram 70 tipos de pessoas diferentes. 70 pode ser um número de completude, de completo. Então existem várias explicações para estes 70. De qualquer forma, Jesus separa esses 70 e ele dá instruções muito claras. Eles não poderiam levar alforje, que era o lugar onde se levavam as coisas, eles não poderiam levar mochila, eles não deveriam levar cajado, não deveriam levar uma segunda sandália, uma segunda roupa, comida, nada disso. Até porque isso tudo demorava um tempo para se preparar e eles não tinham esse tempo. Ele era urgente. Havia uma grande seara, Deus fala. A seara é grande, ou seja, existe muito trabalho e existem poucos trabalhadores. Havia pressa para se fazer o que tinha que ser feito. Então, o Senhor diz, ore ao Deus da seara, ao Senhor da seara, para que dê mais trabalhadores para a seara, ou seja, separe mais pessoas para trabalhar na seara. Eles não deveriam levar absolutamente nada, eles iam comer aquilo que lhes oferecesse. Mas se eu não estou levando comida, se eu não estou levando segunda roupa, se eu não estou levando dinheiro, se eu não estou levando absolutamente nada, quem vai me dar de comer? Deus está para a proteção e para o suprimento de todas as necessidades. Então, o que Jesus está dizendo aqui eles deveriam estar totalmente na dependência de Deus. E aí o Senhor diz, nem se demore cumprimentando pessoas. Por que ele diz isso? Porque naquela época, naquele local, havia tradições, haviam costumes em que as pessoas se demoravam conversando, dizendo, como está a sua família, isso, aquilo, aquele outro. Então eles se demoravam. Jesus diz, não se demorem. Vão e façam aquilo que vocês têm que fazer. Eles não deveriam se demorar nem para preparar a saída, nem para perder tempo, né, em conversas. Eles eram levados, diz o Senhor, vocês estão como estão os cordeiros no meio de lobos. Então, eles seriam levados a uma situação bastante perigosa, bastante que exigia bastante cuidado. Mas eles não estavam de todo desamparados. Eles estavam à mercê do mundo, mas com a proteção de Deus. Então a proteção não era deles, não era de outras pessoas, a proteção era do Senhor. Eles não deveriam levar absolutamente nada, eles estavam em total dependência do Senhor. Muito bem, e ele continua com as explicações. Quando vocês entrarem numa casa, fiquem nessa casa. Vocês entram e saudam. Qual é a saudação? Shalom. Shalom é uma saudação que implica num conjunto de bênçãos, é um bem-estar, é tudo de bom, tudo que você quer desejar de bom a uma pessoa está nesta palavra Shalom. Então, eles deveriam entrar e cumprimentar.
Shalom. Se ali estivesse alguém da paz, a paz repousaria sobre esta pessoa. Se eles não aceitassem isso, a paz voltava para eles. O Shalom voltava para eles. Eles deveriam ficar nessa casa, não deveriam ficar andando de casa em casa, vantagem de um, vantagem de outro. As mesmas instruções que foram dadas aos 12. Eles deveriam comer aquilo que lhes fosse oferecido, deveriam ficar ali, como hóspedes, sem fazer, tirar vantagem, sem fazer prejuízo para aqueles que estavam ali. A transmissão da bênção, ela se daria para quem quisesse receber. Para quem quisesse receber. O objetivo aqui era pregar a cura, pregar as boas novas do reino de Deus. E aí, se não aceitassem, haveriam consequências. Quais eram as consequências? Eles deveriam, então, dizer ao povo que eles estavam no meio da rua batendo o pé para tirar o pó dos pés. Nós já explicamos isso no vídeo passado. Quando se fazia isto, era quando o judeu ia para os gentios, e aí ele tirava até o pó das cidades dos gentios. Então aqui eles estão dizendo o seguinte: vocês estão sendo comparados com os pagãos, vocês estão sendo comparados com os gentios, vocês estão sendo comparados com aqueles que não fazem parte do reino de Deus. Eles estavam então fora do reino de Deus. A sua atitude não ia mudar o plano do Senhor, mas eles estavam negando quem tinha autoridade para estar ali. E era preciso dizer mais, que haveria menor rigor para Sodoma. Lembrem-se que Sodoma foi totalmente destruída. Haveria menor rigor para Sodoma do que para eles. Quem eles estão rejeitando? Os mensageiros de Jesus. Quando você rejeita o mensageiro, você está rejeitando o dono da mensagem, que é aquele que mandou a mensagem. Quando você rejeita Jesus, você não está rejeitando só Jesus, você está rejeitando também o Senhor. E a consequência é que esta pessoa que rejeita seria rejeitado também no momento do julgamento. Jesus levanta então este lamento para com as cidades. Esse lamento é um ai, é uma lamentação. Ele está chorando pela condenação das cidades da Galileia. Que cidades são essas? As cidades onde ele começou o seu ministério: Corazim, Betsaida, Cafarnaum, e inclusive Tiro e Sidom. Ele faz uma comparação com Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, eles ficam no litoral. Eram cidades que faziam parte de um outro império, que era o Império Fenício. E ele diz: você acha que Cafarnaum vai ser elevada aos céus? Muito pelo contrário, ela vai desandar até os infernos. Quando Jesus dá esse lamento para as cidades, ele já sabe no seu coração o que vai no coração das pessoas. Uma vez que esses 70 foram, o seu ministério foi bem sucedido. Então eles voltam bastante felizes, contando que os demônios se sujeitam ao nome de Jesus, que eles fizeram bastante coisa. Ou seja, eles estavam orgulhosos do seu sucesso. E então Jesus disse: olha, vocês não devem se orgulhar disso. Não se orgulhe daquilo que vocês fizeram, dos espíritos da mensagem, dos espíritos imundos que vocês expulsaram, das mensagens. Não se orgulhe disso. Porque eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele foi jogado dos céus. Por quê? Por causa do orgulho. Vocês não devem se orgulhar daquilo que vocês fazem
no ministério. Amado, não devemos nos exultar, nos orgulharmos daquilo que nós fazemos com poder. O poder que Deus nos dá para pisar serpentes e escorpiões, ou seja, toda a força do inimigo, por exortar, por expulsar, por pregar, tudo isto não é motivo de orgulho. O que é motivo de orgulho então, Helene? O que é motivo de orgulho, Jesus fala claramente, que os nossos nomes estão escritos no céu. Isto sim é motivo de orgulho. Isto sim, que nós somos dignos de sermos escolhidos para fazer a obra do Senhor. Logo em seguida, Jesus exulta. Exulta por quê? Porque Deus havia derramado compaixão. Deus havia derramado amor. Na sua grandeza, Deus derrama misericórdia, compaixão, amor para com as pessoas. Portanto, ele agradece a Deus pela sua revelação, por aquilo que estava sendo revelado, o reino de Deus que estava chegando ao mundo. Pai e filho aqui, meu amado, se conhecem profundamente. E aí ele fala de uma bem-aventurança. Bem-aventurados são eles que veem o reino de Deus, porque muitos quiseram fazer isso. Muitos reis, muitos profetas desejavam ver o que eles estavam vendo. Amados, muitos reis e muitos profetas, muitas pessoas importantes dentro do ministério do Senhor desejariam viver o que nós vivemos hoje, uma época de graça, uma época de amor, uma época de salvação. Muitos desejariam ouvir e ver as obras e as maravilhas do Senhor. Portanto, eles, como nós, somos bem-aventurados. Jesus era o Messias esperado. Jesus estava ali. Jesus agora já fez o que ele tinha que fazer, a sua obra, a sua obra de salvação. Ele já morreu na cruz por nós. Portanto, ele foi e é o Messias que estava sendo esperado e que realizou a obra de salvação, conforme havia sido predita pelos profetas, que não viram, mas na sua visão e na sua confiança de Deus, sabiam que isto ia acontecer e viveram como se já tivesse acontecido. Logo em seguida, o Senhor então conta uma parábola, porque ele foi contestado por um fariseu. De novo, todas as vezes que eles podiam, eles contestavam a Jesus. E ele conta então como eu ganho o céu, enfim, etc. E ele diz, você é o doutor da lei, não sabe? Como é? Aí ele diz, não, está escrito que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Então, este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, igual a este, é e ao teu próximo como a ti mesmo. O que ele está falando? Ele sabia a lei, ele conhecia a lei. Ele estava afrontando o Senhor. O amor deve ser manifestado com toda a totalidade da sua natureza. Portanto, o que Jesus estava pregando não era um sistema novo, um novo sistema legal. Não. Ele estava pregando a prática de um sistema que já existia e que eles deveriam saber como era. Então, aqui ele coloca uma parábola, a parábola do bom samaritano. Está indo
está indo um judeu pelo caminho que leva até Jericó. E aí acontece um roubo, um latrocínio, né? um roubo, perdão, um roubo, e as pessoas batem e quase matam esse judeu. Então, aqui, através desta parábola, Jesus está dizendo, olha, a tua lei, a lei que você explica, é uma lei que tem prática aqui. Eles sempre tiveram uma ideia de salvação por obras, mas não eram as obras, e sim o que havia no coração que levava a fazer as coisas. Quem é o próximo? Pergunta, né? Como se fosse uma afronta a Jesus. Ele sabia da lei. Então ele sabia quem era o próximo, mas ele queria afrontar ao Senhor. E aí o Senhor então conta essa parábola. Esta parábola então, né, significa que na estrada que vai de Jerusalém, ele estava indo daqui, ó, de Jerusalém para aqui, ó, para Jericó. E aqui haviam caminhos tortuosos, haviam caminhos perigosos, né? Caminhos onde não dava para fugir de um ladrão, por exemplo. O que ele fez? A mais ou menos, a cidade, né, ficava a mais ou menos 28 quilômetros de Jerusalém, e ela tinha uma descida, ela descia quase 1.000 metros. Jerusalém é mais alta, quase 1.000 metros. E era um lugar muito próprio para esse tipo de salteador, de ladrão, né? Eles deixam o judeu quase semi-morto. Um sacerdote passa por lá, mas como ele é sacerdote, ele não pode tocar num morto. Ele não pode tocar num morto porque ele fica contaminado cerimonialmente. Ele não sabe se está morto ou não está, então ele não mexe. Passa por lá um levita. O levita também tem esse interesse por pureza cerimonial. Ele não achou que estava morto, eu não vou mexer, porque senão eu fico contaminado. E aí passa um samaritano. O que o samaritano faz? O samaritano pega esta pessoa, dá vinho, que é usado para curar as feridas, passa óleo, né? Ele é um antisséptico. Tá? O vinho é antisséptico e o óleo alivia a dor e facilita a cicatrização. Coloca este homem em cima do seu animal e leva até uma estalagem. Cuida dele, dá 2 denários, o que dava mais ou menos para cuidar dele por uns 2 meses de hospedagem. E ainda diz o seguinte: se você gastar mais alguma coisa, a hora que eu passar por aqui, eu te pago. E aí Jesus pergunta, quem é o próximo? Qual deles manifestou? Ah, foi o que usou de misericórdia. Então, Jesus diz, vá e faça o mesmo. O que ele quer dizer? Não interessa a circunstância, não interessa a situação. Você deve usar de misericórdia. Apesar de que judeus e samaritanos não se dão bem, estão em briga, não se toleram, mas neste caso ele foi o próximo, ele usou de misericórdia. Finalmente nesse vídeo vamos ver o caso de Marta e Maria. Olha quantas lições nós vimos nesse vídeo, mais uma lição para o amado. Ele estava passando por Betânia. Betânia é um local que fica aqui, ó, amado. Ele fica nessa localidade aqui, ó, tá? Bem próxima de Jerusalém, ó. Tá vendo? Jerusalém tá aqui, Betânia fica aqui, fica a mais ou menos uns 4 quilômetros de Jerusalém. E ali viviam 2 irmãs. Muito provavelmente a casa era de Marta. Muito provavelmente ela era a irmã mais velha. E Maria, ou Mariã, ou Miriam,
tanto faz, é o mesmo nome, só com variações de escrita, né? Então, Marião, Miriam ou Maria ficava junto com ela, morava junto com ela. E quando Jesus chegou, né, o que Miriam fez? Miriam ou Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E Marta corria para um lado para o outro, fazendo, né, tudo que fosse necessário, os serviços da casa, enfim, tudo. E aí, quando chega no momento, ela questiona Jesus: Jesus, não te importa que eu esteja trabalhando sozinha e que Miriam ou Maria não me ajude? Jesus dá uma reprimenda muito carinhosa. Marta, Marta, você se perde em coisas que não têm importância. Maria escolheu a boa parte, a parte que é necessária, e esta não será tirada dela. Meu amado, aos pés do Senhor nós escolhemos a boa parte. Os serviços e as preocupações da vida pode esperar. Isso é outro problema, né? Nós estamos aos pés do Senhor. Esta é a boa parte. Esta é a parte necessária. E esta não nos será tirada. Amém, amados? Bons estudos.